Minha cara, minha nobre família brasileira. Hoje eu estou assim, de certa forma, um pouco feliz em saber da notícia de que nós temos hoje no Brasil, com uma população de 215 milhões de habitantes, nós temos 8 milhões e 400 mil pessoas ainda analfabetas. Claro que 50% desses 8 milhões e 400 são pessoas com que têm a idade acima de 60 anos. E por que isso aconteceu? Porque quem tem mais do que 60 anos nasceu no começo do século passado, né? E aí o que acontece? Não bem no começo, mas pelo menos no meio. As dificuldades que tinha esse país de educar sua população. E o interesse também que não tinha. Nós tivemos no Brasil um grande homem chamado Paulo Freire. Esse homem conseguia, com seu método, alfabetizar em 40 dias, porque são 40 aulas e tem que ter espaçamento, não pode ser tudo num dia só. 40 dias que a pessoa frequentasse a escolinha dele e utilizasse o método dele, lia e escrevia. Porque é simples. Você usar as mesmas palavras que a pessoa fala, mas não sabe como escreve, e daí ensiná-la a escrever. Mas, no contexto de Paulo Freire, existia também aquela pitada natural de que você raciocinasse. E aí, meus caros, a questão de raciocinar é que faz o homem ser diferente do animal. Porque o animal ele age por instinto, ele ouve, ele recorda, ele volta para casa, mas é porque ele tem alguns sentidos que a gente não consegue perceber. Que onde ele dormiu, ele cheirou, ele sabe onde é. Onde ele mora, ele sabe onde é pelo cheiro. Né? Bom, então, essa questão das pessoas raciocinarem fez com que o governo militar de 1964, a ditadura, simplesmente mandasse esse rapaz embora e mandasse parar o projeto. Mas você precisa entender por que o projeto parou. O projeto parou porque, naquela época, né, o analfabeto não votava. E você sabe por que o analfabeto não votava? Eu aqui, ensinando você a raciocinar comigo. Porque quem era escravo não votava. Só votava quem sabia ler e escrever e que tivesse dinheiro. Correto? Existiam alguns escravos mestiços, como os irmãos Rebouças, né? Como Lima Barreto, que não é que fosse escravo, mas era um liberto, mas era negro. Ele não votava. Para você ter uma ideia, 300 mil cadernetas de poupança da Caixa Econômica de escravos, que deixaram de ser escravos em 1889, ficaram na Caixa Econômica até hoje. Para você ver como as coisas eram com os escravos. Ora, a partir desse momento, você começa a república em 1891, não é isso? 90 para 91. E aí a Constituição da República também proíbe o analfabeto de votar. E aí negava a escola a quem? A quem era negro, a quem era descendente de negro e quem era pobre. Aí você tem essa gama de gente analfabeta no Brasil. Por isso você vê os velhinhos que hoje já não vão mais para a porta de banco, aquela confusão danada que é com eles. Tá certo? Então, você não consegue mais alfabetizar essas pessoas. Então você vai levando isso, mas com a população nova, não tem mais.
número de analfabetos não chega a 2%. De jeito nenhum. Bom, por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando você não pensa, você não luta. E aí eu quero lhe contar uma coisa que você passou despercebido. Aqui diz um comentarista que o maior assalto que houve no Brasil não foi Petrolão, não foi Mensalão, não foi Banco Master. Tudo isso é assalto. Mas o assalto feito na Previdência Social é algo assim que a população simplesmente não prestou atenção. Basta lhe dizer o seguinte: a Previdência Social era regida pela Constituição da época, que dizia o seguinte, que ao falecer um dos cônjuges, o cônjuge vivo receberia aquela pensão do cônjuge falecido. O que é que eles fizeram? Michel Temer mais Jair Bolsonaro, que ela acabou sendo aprovada no governo Bolsonaro, só vai receber a metade. Então preste atenção. O cidadão ganha R$2.000, ele falece. A viúva dele só vai receber um dele. No momento que ela mais precisa, velhinha, comprando remédio e tal, isso que eles fizeram. Mas a maldade e o assalto também foi em cima do suor, do sangue e da lágrima do pobre. Porque você antes aposentava com 30 anos de serviço para mulheres, tá certo? Ou 35 anos de serviço para o homem, independente da idade. Era a quantidade de tempo trabalhado e recolhido o dinheiro seu para que o governo aplicasse e lhe devolvesse isso na sua velhice, quando você não tivesse a mesma capacidade de trabalhar. Mas o que o governo fez? Acabou a história do tempo de serviço. E aí, meu caro, você que começou a trabalhar com 15, mulher, por exemplo, você tinha que 45 parar, né? 25, 35, 45, 30 anos. Não aposenta mais não. Agora são 62. Entendeu? Aí você vai trabalhar, começando com 15, você vai para 55, você faz 40 anos e depois mais 7 anos. Você faz 47 anos de trabalho para se aposentar. E para o homem, a mesma coisa, só que o homem é 65. E já há um projeto, caso o senador Flávio Bolsonaro se eleja, para esticar a idade da mulher para aposentar para 65 em outra emenda constitucional e o homem com 72. E eles defendem isso da maneira mais normal. E você, que é bobo e acha que política é bater boca na eleição ou no WhatsApp, vai deixando tudo isso passar, que são direitos que você adquiriu no passado e que você está perdendo tudo. Vou mostrar para você o que esse comentarista fala, que corrobora exatamente com o que eu estou dizendo. O maior roubo da Previdência que aconteceu até hoje foi a reforma da Previdência de 2019. Já para começar, é onde tirou a aposentadoria especial de quem trabalha no risco, quem trabalha com insalubridade, é que tirou a pensão da viúva, que agora é 50% só, que tirou a possibilidade do cara que já tinha quase lá 35 anos de contribuição, agora vai ter que esperar não sei mais quantos anos. Então, se a gente for falar de roubo, vamos começar falando da reforma da Previdência. É exatamente isso, gente. E você nem percebeu. Tem gente que está pensando que vai trabalhar 35 anos e tem 60 e vai aposentar, não vai não. Vai botar o documentinho lá, não, você só aposenta com 65, amigo. E as mulheres que têm jornada dupla? Trabalha em casa e trabalha fora. Tem mulher que começou a trabalhar com carteira assinada com 15 anos, ainda menor. Não vai aposentar antes de 62. Esse é o Brasil.
Toda vez que você quer fazer algum tipo de mudança no país, você sempre sacrifica os mais fracos. Mas por quê? Porque os mais fracos não estudaram, não tiveram a condição de aprender no método Paulo Freire de raciocinar. Porque o raciocínio faz com que você entenda as coisas, aí você não se interessa. Meu Deus, eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, olha, eu detesto política. Eu gosto de ir para a minha igreja, eu ouço o que o pastor fala, ou eu vou para a igreja e ouço o padre, mas de política eu não quero me meter. Essa ignorância vem exatamente da falta do estudo, que atinge não somente aquele que não aprendeu, não foi alfabetizado. O cidadão que é alfabetizado, mas que é alfabetizado, aprendeu alguma coisa, mas simplesmente não deu bola para a aula de sociologia, de filosofia, que inclusive tiraram do currículo, não sei se já voltou. Então, meus caros e minhas caras, a gente tem que estar chamando sempre atenção, porque uma sociedade que não pensa, ela continua sendo escrava. Agora, eu digo a você, veja só, fizeram essa reforma de novo da Previdência, que não foi só uma, foi reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Então, eles sempre estão reformando a Previdência e já estão aprontando para reformar a Previdência caso a eleição fique na mão de Flávio Bolsonaro. Mas não estou fazendo propaganda política, não, é o programa de governo deles. Eu tenho que falar com você a verdade. Você vai deixar acontecer? Agora, o atual governo quer que o trabalhador trabalhe 5 dias e folgue 2. Está tendo uma luta desesperada no Congresso contra. Mas ninguém é contra, por exemplo, que o cidadão que tem uma fazenda tome do governo federal, emprestado no banco, 50 milhões de reais, pagando um juro, sabe de quanto? De 2%. Aí eu sei que você está me ouvindo aí do outro lado, está falando assim, mas é o mês? Não, é o ano. Então você pega 2, divide por 10, dá 0,2. Se dividir por 12, dá 0,1 e uma pontinha. É o que você vai pagar por mês. É no ano que você vai pagar 2%. Mas o seu cartão de crédito, você paga 6% ao mês. E é juro sobre juro, no ano dá 196%. Por isso que você que é idiota que usa cartão de crédito, você não sabe o que é juro composto. Porque você não teve tempo de pensar. Aí você acha que você pode atrasar negócio de cartão, faz isso para você ver. Aí você não paga nunca. Por quê? O juro do ano é 196. É 6 por mês. Aí você vai dobrando ele, dá 200% no ano. Por isso que o cartão de crédito manda para você aquela tarjinha dizendo assim, não conseguiu pagar, pague em 24 vezes. Faça isso. Você nunca mais paga a conta. Por quê? Porque você não pensa. E aí você vai deixando as coisas acontecerem. Sofre e continua sofrendo, mas isso tem origem. Né? Você vê que nenhum governo, depois da República, procurou saber quem eram os donos das 300 mil cadernetas de poupança da Caixa Econômica no Brasil. Era depósito de escravos. Por que eles não pegaram? Você vai perguntar. Paulo, não, me explica, eu vou explicar com toda a calma do mundo. Porque ele só podia movimentar a conta se o dono dele estivesse junto. Eu não estou dizendo que o dinheiro sumiu, mas o preto não pegou, o negro não pegou. E a Caixa Econômica está com isso lá. Mas a Caixa Econômica foi incapaz de mandar uma cartinha, porque Correio tem 300 anos que existe no Brasil. Não comunicou nada a ninguém. E aí essas pessoas morreram.
Afinal de contas, as cadernetas eram de 1000 até 1889. Né? Libertação dos escravos, e aí cadê o dono do escravo? Pega, não pega, a caixa... Talvez um escravo ou outro, ex-escravo, desculpe, o liberto, chegou até a Caixa Econômica, alguém disse a ele, olha, você tem que voltar e procurar seu dono para ver se ele libera para você. Entendeu? Não teve uma liberada. Para você ver que você tem que pensar. E o nosso objetivo nesse canal, meus caros e minhas caras, é abrir o seu olho, ou pelo menos ajudar você a pensar. Eu vou dizer de novo, eu sou Paulo Nunes e esta foi a opinião de quem interpreta a notícia. Até o próximo encontro. Por quê? A notícia passa, mas o contexto permanece. É por isso que a gente tem que comentar a notícia, esclarecer para que você abra os olhos. Bom dia.